Olá pessoal, hoje a dica aqui vai ser rápida, eu acho, né, porque eu falo pra caraca, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre uma dúvida que muita gente tem, né? Como é que eu faço para tocar um ritmo pontuado, um ritmo normalmente que está presente no baião, no forró, que é muito comum na música brasileira, e a diferença desse ritmo para uma tercina de tempo. Gente, é meio chatinho. Como é que a gente faz para subdividir da forma correta e não acabar tocando um parecido com o outro, né? Que isso é muito comum a gente ouvir as pessoas tocarem uma tercina de tempo e elas, não, estou tocando uma semínima pontuada. Ou ao contrário, né? A pessoa está tocando uma semínima de tempo, mas acaba não conseguindo dividir o tempo adequadamente e fica parecendo uma semínima pontuada. Porque eu acho que no nosso ouvido brasileiro, né? É mais fácil a gente tocar um ritmo pontuado, né, que já está na nossa cabeça. Ó, o ritmo muito comum na música brasileira seria este ritmozinho aqui, ó. Vou botar uma pausa aqui, pode ser uma ligadura também, tá, gente? E seria o ritmo muito comum, deixa eu ver se dá para aparecer aí, estava aparecendo até baião brasileiro, tá? E aí a gente tem, em comparação com isso, um ritmo aqui que as pessoas têm muita dúvida, que é a tercina de tempo. Vamos dizer aqui, ó, que o nosso compasso é um compasso binário 2/4, tá? A divisão por si só, a subdivisão, né, por si só dos dois ritmos é completamente diferente. A gente está falando de um ritmo que o tempo está subdividido em 3, e aqui a gente está falando de um ritmo que o tempo está subdividido em 4. Mas como essa notinha aqui, às vezes tem um local, né, no tempo em que é muito próxima a essa, assim como essa é próxima a essa, às vezes a gente acaba confundindo os dois ritmos, né? A gente acaba não tocando nenhuma coisa nem outra, né? Por causa da falta de precisão. Então vamos lá. Esse ritmo aqui, como é que a gente teria que subdividir para ele ficar mega claro, né? Não, aqui é deixa eu apagar aqui. Que seria o 2, né? O segundo tempo, né? Então vamos dividir aqui em 4, que essa é a divisão que eu gosto de fazer, que é 1 I E A, 2 I E A, né? Aí a gente percebe, ó, que este está aqui. A pontuada, este primeiro tempo representa 1 I E, né? Ela tem uma colcheia com mais uma semicolcheia, que é esse pontinho aqui, que representa esse pontinho aqui. E aqui na nossa quarta semicolcheia, a gente tem o A, que é onde a gente vai tocar esta notinha aqui. Então, no primeiro tempo, ficaria um I, E, A, que dá todo o swing, né, da música brasileira. Um I, E, A, um I, E, A, um I, E, A, certo? Essa proximidade dessa notinha com o buchão do tempo é que é muito característica do swing brasileiro, né? Que a gente tá no alto, mas perto do chão, né? Dando um levare, que a gente chama de levare, para o próximo tempo forte do ritmo, né? E aqui no segundo tempo a gente tem o 2 e esta notinha vai cair no nosso contratempo, no E. Então, quais são as notas que a gente vai tocar aqui? É o 1, a cabeça do primeiro tempo, o A, a quarta semicolcheia, e o E, a terceira semicolcheia. Vamos lá tentar entender esse ritmo todo, né? Ele seria, se a gente está tocando isso direto, ó, 1 I, E, A, 2 I, E, 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 A, 2 I, E, certo? Aqui a gente consegue sentir o swingzinho. Se a gente botar um acentinho nesse aqui, que eu adoro fazer essas coisas, gente, a gente ainda coloca um swingzinho mais, ó. 1 I, E, A, 2 I, E, 1 I, E, A, 2 I, E, A, 2, né? A gente coloca até um swingzinho, né? Na partitura. E agora, como é que a gente faz para subdividir este ritmo aqui? Qual é a base dele, né? Vamos lá. O segundo tempo, ele é mais capcioso da gente entender, né? Eu vou até fazer uma linha aqui embaixo para a gente tentar entender como é que ele se divide. Para a gente não errar mais nessa contagem. Olha isso. A gente tem... Vou subdividir aqui a tercina
de dentro do tempo, né? Ó, vamos dizer que a gente tivesse esse tempo aqui, né? Esse compasso aqui. Quais seriam as relações com essas notas de cima, pra gente entender? Essa nota aqui, ó, é a mesma que essa, correto? Essa nota aqui, ó, é uma semínima, né? Corresponde a duas colcheias, certo? Então, essa notinha aqui corresponde a essa. Esta notinha aqui corresponde a essa, né? Duas colcheias igual a uma semínima. E essa notinha aqui corresponde a essa, duas colcheias igual a uma semínima. Então, deu para entender aqui que a gente tem que dividir em 3 o tempo para poder tocar uma tercina de compasso, né? Olha que incrível. Se a gente dividir dentro do tempo, que às vezes é mais fácil, até para quem está iniciando, para tentar entender essa subdivisão aqui, é bem mais fácil a gente entender a subdivisão a partir da subdivisão intratempo, né? E aí, como é que vai ficar isso aqui? Se eu for escrever aqui exatamente o que está aqui, ó, é só eu fazer assim, ó. Boto uma ligadura aqui e uma ligadura aqui. Esta representação é um pouquinho mais complexa visualmente, né? Cheia de informação inútil, mas é exatamente a mesma representação disso que a gente tem aqui em cima. Olha que legal. Então a gente pode cantar os números como se a gente estivesse cantando aqui embaixo, né? Ó, vou botar aqui. Eu costumo ou cantar em 3, né? Às vezes eu boto o número do tempo também, né? Ou contar assim, ó, 1, 2, 3, 2, 2, 3, né? Representando o segundo tempo. Mas hoje eu vou... Ih, tá aparecendo aí pra vocês? Pouco, né? Mas já deu pra ver aqui, né? A primeira representação aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E como é que vai ficar a gente tocando isso? Aí que é o legal, gente. Vamos lá, ó. A gente pode bater o pé na cabeça do tempo, como é útil e importantíssimo, tá? Não que a gente... Porque eu falei a gente pode, né? Parece que eu tô liberando todo mundo de não bater o pé, mas não é isso. Tem que bater o pé. Vamos lá. E a gente vai ler essas notinhas só que estão aqui, que eu destaquei elas, que elas são as correspondentes aqui, ó, ao ritmo de cima. Ó, que legal. Essas são essas são essas. E é só a gente contar em 3, vou fazer lentinho pra gente entender. Vamos lá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha como esse ritmo é completamente diferente deste ritmo aqui. 1 e A, 2 e A, 1 e A, 2 e A, 1. Né? Quando a gente começa a aprender, a gente fala, ah, meu Deus, como é que eu confundi essas duas coisas na minha vida? São ritmos totalmente diferentes e que muitas vezes a gente tem uma certa insegurança. Mas é porque a subdivisão de um está em 3 e a subdivisão do outro está em 4. Isso é muito importante a gente entender para que a gente consiga ter o swing. Vocês são brasileiros, tem que ter swing nessa figura rítmica aqui, né? Nessa representação de 2x4 que é tão comum na música brasileira. E a gente tem que dividir tem que mudar a chavinha, né? Para fazer uma tercina de compasso, assim, que ela transcende o tempo, né? E aí a subdivisão é completamente outra. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu respondo. E aí a gente vai fazendo mais videozinhos falando sobre essas particularidades da subdivisão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.